Olá, meus queridos. Bom, como eu tinha prometido, aqui vai um vídeo para vocês, um vídeo resumo do que nós tratamos no Seminário 2, na aula de Direito Administrativo no curso de Direito. Bom, no Seminário 2, nós tivemos a oportunidade de tratar sobre o tema do regime geral, o regime jurídico da administração pública. Iniciamos a aula fazendo uma diferenciação entre três conceitos que são, eu reputo, de fundamental importância: o Estado, o governo e a administração pública. Nós vimos que o Estado é uma pessoa jurídica, que tem sujeito de direito e sujeito de obrigações, e que é um ente que possui elementos, que são os seus elementos integradores. E nós dissemos que ele tem um elemento como o povo, tem o território, tem o poder, o governo, e tem a soberania. E mencionamos também que alguns doutrinadores trazem um quinto elemento, que é a finalidade pública, o bem coletivo. E aí, passando e identificando o elemento governo, o poder, nós passamos para o conceito de governo. E verificamos que o governo é um conjunto de órgãos constitucionais que tem por função estabelecer as diretrizes do Estado. É onde as decisões e o rumo que o Estado vai tomar são definidas. E esse poder, esse governo, ele é composto por três funções. Nós temos aí a função legislativa, a função executiva e a função jurisdicional. E dissemos que essas funções são executadas por três poderes, três órgãos constitucionais: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então aqui nesse ponto nós abrimos um parênteses e dissemos o quê? Que esses poderes, eles executam de forma típica, de forma preponderante, uma função. Então o poder legislativo vai desempenhar a função de legislar, de criar o direito, de inovar o ordenamento jurídico e também fiscalizar os atos do poder executivo. Vimos também que o poder judiciário vai exercer a função jurisdicional, que é solucionar os conflitos de interesse, e com uma característica muito importante, que é a de definitividade, a coisa julgada. E vimos também que a função típica, preponderante do Poder Executivo é justamente a função administrativa. E aqui nós chamamos a atenção para um ponto que é bastante cobrado em provas, e que pode causar uma confusão no aluno. É a situação de que, no primeiro momento, nós podemos achar que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário não exercem função administrativa, o que é um erro. Nós temos as funções atípicas, Então, na tentativa de um poder tentar controlar o outro, e de viver de forma harmônica, como preconiza a Constituição Federal, esses poderes também desenvolvem funções que são dos outros poderes. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo e o Judiciário exercem essa função administrativa. Então, verificando que tanto o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário exerce a função administrativa, a gente parte para o terceiro conceito, que é o de administração pública. Essa administração pública, ela possui então dois sentidos. A administração pública, quando a gente escreve com letras maiúsculas, ela significa o quê? Que é um conjunto de órgãos, um conjunto de entidades que tem por função executar ações no sentido de alcançar as diretrizes fixadas pelo governo. Então, é a administração pública, esse aparato, esse instrumento que o governo tem para poder alcançar as diretrizes no sentido de concretizar o bem da coletividade. Já quando a gente escreve a função administrativa, a administração pública com letras minúsculas, a gente está falando aqui exatamente da função em si, das ações que tem por natureza essa finalidade de buscar o bem comum, o bem da coletividade. Por fim, fazendo já uma revisão do primeiro seminário, a gente viu que no Brasil nós adotamos o sistema administrativo da jurisdição única, diferente da França e da Grécia, que adota o sistema do contencioso administrativo.
A diferença entre esses dois sistemas é que questões que envolvam o interesse da administração pública, no sistema francês, ele vai ser tratado por um órgão separado, só vai julgar situações de interesse da administração pública. E essa decisão tomada por esse órgão, ela não vai poder ser rediscutida. Então é diferente aqui no Brasil. Aqui, se uma decisão administrativa for tomada e ela não puder ser mais discutida no âmbito administrativo, nós poderemos levar ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa rediscutir a matéria. Existe isso previsto na Constituição Federal, lá no artigo 5º, e o que nós chamamos de o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, ninguém pode ser privado de poder levar o seu questionamento ao Poder Judiciário. Esse é o sistema que o Brasil adota. Já num próximo ponto, tratando propriamente dito do regime jurídico da administração pública, nós falamos sobre os princípios. Tratamos da diferença de princípios e regras, verificamos que os princípios são preceitos de otimização, são vetores de interpretação do ordenamento jurídico. Já as regras, elas possuem uma aplicação mais fácil, elas possuem um comando mais claro para o operador do direito. O princípio não, ele já é dotado de uma vaguidade no seu sentido semântico. É preciso que o operador do direito, o intérprete, construa o sentido dessa norma jurídica princípio. Tratamos aqui também da definição de que o princípio ele tem validade jurídica, ele tem força jurídica. Então, uma norma jurídica hoje no sistema brasileiro, ela tem duas espécies, ou ela vai ser uma norma princípio, ou ela vai ser uma norma regra. Tratamos também de quando há uma colidência entre princípios e quando há uma colidência de regras. A gente percebeu e nós verificamos que quando há uma colidência de regras, há uma antinomia e não é possível existir no ordenamento jurídico duas regras colidentes. É preciso que seja usado aqui os critérios estabelecidos pela LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E aqui vai o critério da cronologia, a lei posterior revoga a anterior, o da especialidade, a lei especial prevalece sobre a geral. Então o intérprete aqui nesse sentido vai ter que usar esses critérios para poder definir qual a regra que vai prevalecer. Já no que tange aos princípios, quando há essa colidência, então assim, um princípio não vai deixar de ser válido em razão da colidência com o outro. O intérprete vai ter que fazer o quê? Usar uma ferramenta, um método de interpretação aqui que nós chamamos de ponderação do interesse. Então, no caso concreto, o intérprete vai ter que buscar a melhor solução, o melhor mandamento de otimização aqui na situação em que ele está tratando. Então, não há uma invalidade de um princípio em detrimento do outro, correto? E já partindo especificamente para os princípios da administração pública, nós dissemos que os princípios da administração pública eles podem ser classificados de forma os princípios expressos e os princípios implícitos. Os princípios implícitos, nós podemos aqui sintetizar os principais, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Já os princípios expressos são aqueles que estão previstos na Constituição Federal, lá no artigo 37, nós fizemos até um recurso mnemônico, chamamos de LIMP. São os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. São princípios que norteiam a forma de conduzir, a forma de executar a função da administração pública. São a base, os fundamentos do direito administrativo.
O princípio da supremacia do interesse público, ele, em razão da administração pública atuar em nome da coletividade e na busca do bem comum, traz algumas prerrogativas que o particular não tem. E aí nós exemplificamos aqui a questão da desapropriação do imóvel, da possibilidade da administração pública poder rescindir um contrato de forma unilateral, poder revogar, com base no interesse público, um ato ou contrato. Então são todos exemplos da posição superior que a administração pública tem sobre o particular. Já na questão voltando aqui um pouquinho enquanto eu estou lembrando, nós dissemos também que esse princípio da supremacia do interesse público, ele hoje não pode ser interpretado de forma absoluta. É preciso que o intérprete ele tenha ciência de que esse princípio também deve ser valorado, e não pode violar os direitos fundamentais, arrolados lá no artigo 5º da Constituição. Então há que se fazer também um juízo de ponderação no caso concreto. Isso é uma questão moderna, essa mitigação do princípio da supremacia do interesse público. Voltando para o princípio da indisponibilidade do interesse público, é justamente no sentido de que o gestor, o representante da administração pública, o servidor, quando ele está na função administrativa, ele não pode esquecer que todos os atos que ele praticar e as ações têm por fim exclusivo buscar o interesse público. Aqui ele não pode colocar o interesse dele individual em detrimento do interesse público. E nós exemplificamos aqui. Um chefe do Executivo Municipal, por exemplo, ele não pode contratar uma empresa de um amigo sem licitação. É preciso que ele atenda o interesse público. Ele não pode colocar aqui a amizade, o interesse individual dele na frente do interesse da coletividade, na frente da busca por uma proposta melhor para a administração pública. Então é um exemplo de que o interesse público sempre deve estar em mente do gestor, do administrador público. Nós não podemos esquecer desse grande princípio. Partindo já para o terceiro e último princípio do Seminário 2, nós falamos sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é vamos falar assim, um escudo, é uma proteção que nós, como pessoas, como indivíduos, temos contra o arbítrio do poder público. É a segurança que nós temos de que não seremos obrigados a fazer alguma coisa ou deixar de fazer somente se existir uma lei. E a lei é o quê? É a representação da manifestação da vontade popular. A lei, ela é, vamos dizer assim, o processo de produção de uma lei envolve tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo. E nós falamos que o Poder Legislativo é composto pelos representantes da população. Então, quando essa lei é produzida pelo Legislativo, ela representa a manifestação da vontade popular. E então, somente com base nessa manifestação de vontade popular é que nós podemos ser obrigados a fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Agora, com relação ao princípio da legalidade administrativa, que está previsto lá no artigo 37, nós dissemos que a administração pública só pode fazer o que estiver previsto em lei. Então, diferentemente do particular, que pode fazer tudo desde que não esteja proibido em lei, a administração só pode fazer o que tiver previsto em lei. Dentro do princípio da legalidade aqui, é importante também chamar a atenção para o poder regulamentar que a administração pública tem, que é o poder que o chefe do executivo tem de emitir normas infralegais, conhecidas como os decretos regulamentares. Para quê? Para tornar mais fácil o cumprimento da lei existente. E aqui é importante dizer que esse decreto ele não vai poder dizer mais do que a lei diz.
porque senão ele vai estar padecendo do vício da ilegalidade, correto? Então, o que fica as dicas, um resumo do que nós tratamos na aula, no seminário 2, e entendo que no próximo seminário 3 vamos tratar do princípio da moralidade, da impessoalidade, e vamos falar também sobre a lei de improbidade administrativa. Um grande abraço e bons estudos e muito foco e dedicação, ok?